Boa tarde, oitavo ano. Aqui está a revisão do conteúdo para a prova de recuperação, que será na próxima sexta-feira. Oração subordinada substantiva, aquela que exerce a função de substantivo. Oração é aquela frase que tem verbo subordinada porque uma depende da outra. Uma quem? Uma oração vai depender da outra. Período composto. Nós dividimos a oração em barras e uma parte vai depender da outra. Classificação. São 6. Essas que vocês estão vendo aí na lousa. Subjetiva, objetiva direta e indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito. O sujeito ele não está na oração principal. Ele está do outro lado. Que lado é esse? A oração subordinada. E a oração subordinada substantiva, ela sempre será introduzida pelas conjunções integrantes, que ou se. Às vezes, raramente acontece de um pronome interrogativo aparecer na história, mas geralmente, na maioria dos casos, são introduzidas por que ou se. Objetiva direta vem de complemento verbal objeto direto. Lembrando que o objeto direto não tem preposição. Um bizu, eu sempre vou perguntar o verbo, a pergunta o que, tá? Gosto. Gosto de quê? Não é objetiva direta. Já é a indireta, que tem com preposição. É aquele complemento com preposição. Ó, gosto. Gosto de quê? Esse de é uma preposição. Então, qual é a diferença da direta para a indireta? A direta sem preposição, eu posso perguntar o verbo o quê? Para eu perguntar o verbo, eu tenho que colocar barra. E a objetiva indireta com preposição. Qualquer outra pergunta vai completar o verbo. De quê, com quê, para quê, com quem, por quem, para quem, tá bom? Completiva nominal confunde com a indireta, porque nós fazemos a mesma pergunta ao verbo. Por quê, por quem, com quem, de quem. Só que na objetiva indireta, como eu disse, é um complemento verbal. O que o verbo te responder vai vir depois de um verbo, vai completar o verbo. E aqui não, vai completar um nome. Tenho necessidade de quê? Necessidade não é verbo, é um nome. Então, de que estude. Então, esse de que estude é um complemento nominal. Completiva nominal no caso, né? Indo para a oração subordinada, tá bom? Não confundam isso. É só você separar ele com barra. Eu sempre falo, separa com barra, sinaliza os verbos que vocês vão saber se encontrar no conteúdo. Predicativa é aquela que exerce a função de predicativo. Predicativo é o quê? Predicativo é uma característica do sujeito ou do objeto. É um bizu. Predicativo, para ser predicativa, a oração principal sempre vai terminar com um verbo de ligação. Como que eu vou saber? Dividindo mais uma vez com barras. Entenderam? Dividiu com barra, terminou a principal com o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, parecer, é predicativa. E lembrando que na oração principal não tem a conjunção integrante, que é o que ou o se. Então é beleza, por isso que eu falo, separa com barras. E a positiva, bateu os 2 pontos, a positiva. Mas tem que ter função de aposto. E tem que ter a conjunção integrante que e se. Então, recapitulando. São 6, sempre exercendo a função de substantivo. As conjunções integrantes são a que introduzem elas, as orações subordinadas substantivas, tá? A subjetiva, o sujeito vai estar na oração subordinada, na principal vocês não vão encontrar o sujeito. A direta, vocês vão lembrar do objeto direto, aquele que não tem preposição depois do verbo, e eu posso perguntar o que é o verbo que ele vai te responder. A indireta vai ter uma preposiçãozinha depois do verbo, ele vai completar o verbo,
E tem um macete que vocês podem fazer qualquer pergunta ao verbo, que ele vai te responder, e ele te respondendo, vocês vão ver a preposição lá. De, para, o a quando não for artigo definido, o com, tá? Completiva nominal, não pode confundir com a de cima, porque a de cima vai completar um verbo, a de baixo vai completar um nome, o nome já diz. Completiva vem de completo, nominal vem de nome. O que confunde aí é porque o verbo te leva às mesmas perguntas. Com quem, com que, de quem, para quem, por quem, menos o que. O que nunca vai entrar nessas duas aqui. Predicativo é aquela que na oração principal vai terminar com o verbo de ligação. Olha como uma coisa puxa a outra. E exerce a função de predicativo. Predicativo é uma característica do sujeito ou do objeto. Eu não vou dizer que é uma qualidade, porque tem característica ruim. E a positiva exerce a função de aposto, aquele que vem para explicar, vem com os dois pontos, tá bom? Então, vou passar uma atividade bem light, tá? E peço a vocês que prestem atenção nessas datas aqui que eu vou colocar aqui no quadro. Nessas 3 datas aí, eu dei esse conteúdo mastigadinho. 5 de junho, 8 de junho e 6 de julho. Eu observei nessa última data aí que a maioria de vocês que estão em recuperação não me entregaram a atividade. Então é isso que eu falo. As atividades é uma maneira de vocês exercitarem. A maioria, para não dizer todos, porque eu sei que tem gente que me entregou, que me enviou, entendeu? Então, qualquer coisas bem mais detalhadazinhas, 5 de junho tem um vídeo bacana. Depois, dia 8, eu coloquei mais outro vídeo, que eu fui dando por parte, eu não dei tudo de uma vez só. Eu nunca dou tudo de uma vez só. E dia 6 de julho também eu passei uma revisão, tudo sobre isso aí que eu tô falando. Depois de ter passado na apostila, fui pro caderno, botei vídeo, tá bom? Então, por favor, gente, se organizem, estudem, façam com carinho, tirem as dúvidas, enviem a atividade e que vocês tenham uma ótima recuperação. Que vocês se recuperem, tá bom? Qualquer coisa é só perguntar.